Olá! O pós-pandemia deve alterar o cenário do turismo. Mais gente indo, vindo, conhecendo. Mas como a música pode influenciar o destino da sua viagem? O país do samba, da música popular brasileira, de tantos ritmos e regionalismos. Potencial para atrair o estrangeiro e o nosso turista. Quando a gente visita um lugar, a música ela está atrelada. Ela está dentro daquela experiência cultural. A gente pode falar também que a música é uma grande forma de ampliação dos produtos turísticos. O turista estrangeiro, ele vai preferir aquilo que ele não conhece em seu local de nascimento e de moradia. Até 2018, mais de 50 mil projetos culturais dos mais variados tipos foram realizados com recursos captados com base na Lei Rouanet. Foram quase 2 mil projetos, em média, por ano. O debate sobre música e turismo aconteceu na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado. Aqui, alguns números. Entre março e setembro de 2020, ano do início da pandemia, a perda do turismo nacional chegou a quase 42 bilhões de reais. E a queda no setor de viagens corporativas, que envolve a participação de funcionários de empresas em feiras, eventos, treinamentos, alcançou 100 bilhões de reais entre 2020 e 2021. O turismo no Brasil fechou 2021 com um faturamento acima de 152 bilhões de reais, aumento de 12% em relação a 2020. E 2022 começou com boa notícia, faturamento de 13,2 bilhões de reais do turismo nacional, alta de 17,8% comparando fevereiro de 2022 a fevereiro de 2021, com destaque para os grupos hospedagem e alimentação. E no primeiro bimestre deste ano, 530 mil visitantes internacionais ingressaram no Brasil. O samba, o rock, o frevo, o forró, o axé, o sertanejo, o carimbó e tantas outras manifestações musicais mobilizam anualmente milhões de pessoas e bilhões de reais em experiências de lazer que têm na música o seu principal foco de atração. Mais recentemente, novos ritmos, tão variados quanto o hip-hop, o rap, o funk, a música clássica erudita e o jazz, têm atraído um número crescente de viajantes para cidades localizadas fora do roteiro turístico tradicional. Exemplo clássico de evento que arrasta multidões é o Carnaval, mas temos também grandes festivais. A gente sabe que existem muitos festivais de música que atraem turistas por si só. A gente tem aí como exemplo o Lollapalooza, temos o Rock in Rio, que inclusive se firmou como um nome, não apenas como um festival. O turismo e a música sempre caminham juntos mesmo, né? E o exemplo disso é o próprio Carnaval mesmo, que traz o maior número de estrangeiros para o Brasil, o turismo em todos os cantos do país, né? Quando se fala em Carnaval, Recife com frevo, Salvador com a música baiana, o axé, aqui no Rio o Carnaval, os eventos na Marquês de Sapucaí, os desfiles, o mundo inteiro acompanhando. E a canção que te transporta para um destino turístico? É o poder da música. A gente pode falar também que a música é uma grande forma de ampliação dos produtos turísticos. A gente não vê só turistas querendo conhecer destinos pelos eventos. A gente tem músicas que falam de destinos e trazem essa vontade do turista de conhecer esse local. Quantas músicas não falam de Brasília, de Rio, de São Paulo, do interior de Minas, do interior do Rio de Janeiro, Lumiar. Se a gente fala Lumiar, a gente pensa já, né? Canta, Lumiar,
e por aí vai. Então, a gente começa a perceber a importância que a música tem na nossa vida, a importância que a música vai ter na vida de qualquer pessoa, independente do seu estilo, e a importância que a música tem para os destinos turísticos. E o que está por trás da canção que a gente ouve, mas não vê? É a cadeia produtiva do entretenimento musical. A cadeia da música, ela é uma cadeia enorme. Quando se investe na música como esse vetor também, como esse parâmetro cultural turístico, nós estamos cativando um verdadeiro ciclo, uma verdadeira cadeia de atores desse processo. Por exemplo, se nós formos pensar, por exemplo, no âmbito do forró, Nordeste, nós vamos trabalhar desde os músicos que são os atores do processo, mas nós vamos trabalhar com produtores, vamos trabalhar com comunicadores, nós vamos trabalhar com diversos atores que envolvem esse processo. É por isso que a música ela é realmente um ponto ímpar no turismo brasileiro. Se a gente está falando de festivais, se a gente está falando de concertos, se a gente está falando de eventos como uma Vesperata, como eu citei anteriormente em Diamantina, Minas Gerais, a gente tem aí subprodutos do produto musical, certo? Ou do produto cultural música, que podem tornar a experiência turística ou a atividade turística ainda mais dinâmica ou fornecer uma experiência ainda mais específica e única para cada turista. E se a gente fala em música, turismo, cultura, tem que falar em Lei Rouanet. A Lei Rouanet, homenagem a Sérgio Rouanet, secretário de Cultura no governo Fernando Collor, entrou em vigor em dezembro de 1991. Ela instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura e foi e continua sendo a principal ferramenta de fomento à cultura do Brasil. A Lei Rouanet permite que empresas e pessoas físicas possam patrocinar espetáculos e abater o valor total ou parcial desse apoio no imposto de renda. Até 2018, mais de 50 mil projetos culturais dos mais variados tipos foram realizados com recursos captados com base na Lei Rouanet. Foram quase 2 mil projetos, em média, por ano. Sem os incentivos tornados possíveis por nossa lei, instituições como o MASP, a Pinacoteca e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Filarmônica de Minas Gerais, entre muitas outras, teriam dificuldade de subsistir. E já são 3 décadas de Rouanet. E o que se pede é uma lei sem influência de partidos, sem interesses ideológicos. Acompanhe. A Lei Rouanet, talvez o maior, como foi citado, a Lei Rouanet é o maior mecanismo realmente de investimento. Sem dúvida, é uma lei maravilhosa, é uma coisa que trouxe muitos e muitos e muitos recursos. Mas a lei não precisa de corte de investimento. Se o investimento ele está sendo direcionado para determinados locais que não são interessantes, eles precisam ser melhor adequados. E aí a gente consegue realmente ter o artista que está lá na ponta. Concordo, o artista da ponta ele precisa realmente sobreviver e isso é muito importante. Precisamos aperfeiçoá-la com base num debate democrático, abrangente e corajoso para conferir ao setor cultural o lugar de destaque que lhe cabe no desenvolvimento do país, em especial para a redução das desigualdades regionais e dinamização da atividade turística. A Lei Rouanet tem sido capaz de transcender orientações ideológicas, servindo a política cultural de distintos governos. Tem sido, assim, mecanismo de Estado a serviço permanente da sociedade brasileira. E já falamos em vários programas sobre os efeitos da pandemia em vários setores da economia. E na música não foi diferente. A Orquestra Filarmônica de Alagoas vem há 4 anos traçando uma trajetória muito bonita, já com mais de 60 concertos, mas, independente da Orquestra Filarmônica de Alagoas, eu sou um ator desse processo, e eu sinto muitas vezes na pele o que é que, por exemplo, os efeitos da pandemia, como a pandemia afetou o nosso setor cultural.
onde nós tivemos que paralisar todos os concertos. Nós tivemos que recorrer, por exemplo, a atividades com lives, com tudo que vocês possam imaginar. Mas a orquestra sobreviveu e o artista sobreviveu. Nós, nesse período de pandemia, realizamos inúmeras lives nos nossos espaços, não deixando assim de assistir aos nossos artistas que passaram por momentos muito difíceis por conta dessa pandemia. E assim eles puderam se apresentar e realizar o seu trabalho de cultura. Pensando, né, no que ocorreu nesses 2 últimos anos, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, a gente sabe que os investimentos são ainda mais necessários, porque o turismo e a cultura foram 2 setores que foram extremamente prejudicados pela pandemia. De acordo com o Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor cultural empregava 2 milhões de pessoas antes da pandemia, sendo 50% mulheres, 44% pretos e pardos e 31% empregados com ensino superior completo. Em 2019, a atividade do setor gerou 608 bilhões de reais em receitas líquidas. E a gente acaba associando a música a grandes espetáculos, nomes famosos. Mas tudo começa mesmo com um artista local. Como é que a gente pode pensar que o turista ele pode conhecer não somente um tipo de gênero musical ou que seja, mas que ele possa conhecer distintas possibilidades de um local? A principal resposta para isso é que nós precisamos investir nos artistas locais. Quando nós pensarmos que o artista local ele precisa de investimento, para que esse investimento ele possa transformar em arte e ele possa transformar em um produto que ele possa oferecer para o turista, ninguém conhece mais forró do que uma própria pessoa, um próprio artista local. Ninguém conhece mais. Isso é uma grande verdade, sabe? Ele vive isso na veia. Falamos da Lei Rouanet, da pandemia e agora da Lei Aldir Blanc. A lei em homenagem ao compositor Aldir Blanc, que morreu em 2020 em decorrência da Covid-19, foi aprovada pelo Congresso com ações emergenciais destinadas ao setor cultural, bastante prejudicado pela pandemia. O governo federal liberou para estados, municípios e o Distrito Federal 3 bilhões de reais. Dinheiro para a renda emergencial para os trabalhadores da cultura, manutenção de espaços artísticos e apoio a pequenas empresas culturais e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por causa das medidas de isolamento social. O investimento que eu vejo que o governo tem feito realmente tem sido muito bom na música. Na pandemia a gente teve a Lei Aldir Blanc, né, que vários municípios assim nunca tinham recebido tanto dinheiro para fazer para socorrer a eles, né? Foi muito importante a Lei Aldir Blanc, ajudou o Brasil inteiro. E o que vem a seguir é mais que uma dica, é uma necessidade dos municípios. Saber elaborar um projeto para se beneficiar das leis de incentivo à cultura. Um dos pontos que a gente sentiu justamente foi que também já foi falado agora anteriormente aqui, foi essa capacitação, né, dos municípios entregarem projetos para receber os recursos, né? A gente sentiu uma grande dificuldade, né? Então, acho que um dos pontos a ser levado, que é muito importante você capacitar todos a fazerem projetos de música para fomentar o turismo, né? Projetos que estejam ligados justamente com a música, com a comida da região, com a característica daquela região, para poder obter recurso e continuar fazendo isso tudo, né? Agora, o internauta pergunta e o convidado responde. O turista tem uma preferência musical? De Tiago Rafael, do Mato Grosso. Quais gêneros musicais brasileiros mais chamam a atenção do turismo? Isso não tem como a gente dizer que todo mundo vai preferir o rock ou todo mundo vai preferir o funk ou o axé, mas uma coisa é certa,
o turista estrangeiro, ele vai preferir aquilo que ele não conhece em seu local de nascimento e de moradia. Eu dou esse destaque para o carnaval, né, um pouco, né, mas também está tendo muito investimento em música clássica. A gente tem festivais lá em Santa Catarina, o FEMUS, que atrai muita gente também. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar mesmo, que a música, ela impulsiona o turismo impulsiona a música, e a gente tem que sempre procurar a alternativa de unir os dois, né? Quando a gente visita um lugar, a música ela está atrelada. Ela está dentro daquela experiência cultural. E assim como foi citado anteriormente, é muito bonito quando a gente tem uma experiência cultural que não é aquela experiência somente das belezas, das maravilhas nesse sentido, mas que a gente consegue vivenciar essas oportunidades e essas ideias que existem em todos os lugares. E aqui eu cito um dos projetos que são bem interessantes, que é um projeto da Orquestra Mozart, em Salzburg, onde o turista ele tem a oportunidade de ir até Salzburg e ele consegue assistir uma orquestra com os mesmos formatos, os mesmos moldes e com algumas adaptações do que era feito no período de Mozart. De Rayane Reis, do Rio de Janeiro, há investimento adequado para o crescimento da música no turismo cultural? Então, todo investimento que o governo está fazendo deveria ter sido visto como investimentos de maneiras brilhantes, mas é claro que isso não vai ser o suficiente, porque os estragos que a pandemia causou foram muito grandes. Então, por isso que eu digo, há investimentos? Sim, há muitos investimentos, mas, claro, eles nunca vão parecer o suficiente. Música, gastronomia, artes em geral. Esse mundo tem nome, é a economia criativa. Quando a gente fala de produtos turísticos, a gente está falando de turismo de sol e praia, de turismo cultural, de turismo religioso, de turismo de negócios e eventos. Tudo isso são produtos turísticos. No turismo criativo, a experiência que é ofertada ao turista é o principal produto a ser oferecido. Então, se a gente pensa em produtos da economia criativa, a literatura, o cinema, o artesanato, a gastronomia e, claro, a música, a gente sabe que tem muito a contribuir para que os turistas que visitam destinos brasileiros queiram estar aqui por mais tempo, consumindo mais, gastando mais, o que é ótimo, né, para a balança comercial brasileira, mas principalmente fazendo uma propaganda positiva do que vem por aqui. E você sabe quais são as 2 cidades brasileiras criativas na rede mundial da Unesco? A gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, 2 cidades criativas na rede mundial da Unesco, a UNESCO Creative Cities Network. Temos Salvador e Recife. Ambas na região Nordeste. Eu posso citar, por exemplo, uma cidade que está trabalhando muito a economia criativa, não está ainda na rede mundial, na rede Unesco, mas que faz um ótimo trabalho relacionado à música, que é a Diamantina, em Minas Gerais. Diamantina, ela está se preparando para uma próxima candidatura a essa rede mundial e traz eventos não só como no Carnaval, com bandas de batucadas, eles trabalham muito as vesperatas. São eventos muito mais ligados à música clássica, mas que atraem também enormes multidões, né? Vários turistas de várias regiões do Brasil. E o Brasil está criando a sua própria lista de cidades criativas. Acompanhe. Existem outros tipos de investimento que o próprio Ministério do Turismo está fazendo agora. A gente pode citar, por exemplo, a criação da Rede Brasileira de Cidades Criativas, que é justamente uma rede para abarcar todas as cidades que trabalham a economia criativa no Brasil e que trabalham junto a isso o desenvolvimento do turismo. E aí, dentro da rede que vai ser lançada este ano, a gente tem o apoio do BNDES, tá? Que já se colocou à disposição para fazer um crowdfunding para profissionais criativos. É muito necessário a gente formar uma rede, porque é a rede
que vai trazer força. Esse fortalecimento por meio de redes é fundamental para qualquer desenvolvimento de um setor quando ele está gerando a competitividade. E a gente precisa fortalecer a competitividade do turismo. E tem ópera, jazz e o Festival de Parintins. É o Amazonas e algumas de suas atrações. Nós, do Amazonas, temos uma vocação natural de turismo, né? Em relação ao turismo, porque o Amazonas tem esse poder de a sua palavra, o seu nome, ser um atrativo natural e ter um encantamento, né, quando se fala do Amazonas. Nós temos o Festival Amazonas de Ópera, que esse ano já vai estar na sua 24ª edição. Além desse festival de ópera, nós temos o Festival de Jazz, que já vai acontecer na sua 10ª edição. E temos também o Festival Folclórico do Estado do Amazonas, um festival que é realizado em Parintins, com a disputa dos 2 bois. Então, realizamos esses 3 festivais, que o número de turistas é bastante significativo, em nome de espectadores também. E o Brasil, por ter essa enorme, né, tamanho enorme, então, ser tão diversificado, a gente, enquanto Amazonas, o que é mais particular para nós é essa toada, né, esse ritmo de boi, que é totalmente diferente do que existe no nosso país. Manaus é uma cidade que todo já tem um turismo grande, tá? Mas no período do Festival de Ópera de Manaus, quase que quintuplica assim, o número de turistas que vão na cidade. Eles têm bem esse lado da economia criativa, de levar a pessoa para assistir a ópera e para comer uma comida típica. É um exemplo perfeito de economia criativa que dá certo também. E como o Campos do Jordão foi durante muitos anos, né, ainda é, né, um festival super antigo que cresce muito o número de turistas na cidade. E aquele evento que já faz parte do calendário anual da cidade. A Funarte apoia. Criada em 1975, a Fundação Nacional de Artes é o órgão do governo federal de promoção e incentivo à produção e difusão das artes no país. A Fundação realiza apoio a projetos em todos os estados brasileiros e no exterior. A Funarte é vinculada ao Ministério do Turismo e tem sedes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. Então, acho que incentivar a música junto com o turismo é muito importante, né? No Centro da Música da Funarte, aqui a gente tem lançado há muitos anos um edital justamente para fomentar os festivais de música, né? Não os grandes festivais, mas os festivais que mudam mesmo a cidade, que festivais de cidades pequenas que já estão aí há 20 anos, 25 anos, que já tem aquele mês certo, que é setembro, é novembro, todo mundo já sabe que tem um festival lá em São Cristóvão, tem um festival a Flip, todas esses festivais que atraem mesmo e viram um calendário turístico da cidade, né? São eventos musicais, mas que estão no calendário turístico porque estão juntos sempre, né? E a forma de ver o turismo mudou. A tecnologia pode ser uma aliada e o turista quer viver uma experiência. E é muito importante a gente pensar isso, que toda vez que um turista vai visitar um destino, ele está procurando essa vivência ativa. Passou-se o tempo de contemplação. Hoje o turista ele é dinâmico, ele é ativo e ele procura o instagramável, sim? Então a gente tem que pensar em produtos que sejam dinâmicos, ativos e, por que não, instagramáveis também. A gente está passando por uma transformação digital que foi antecipada pela pandemia também. Então, a gente tem que conseguir se adequar a isso. Um turista, quando ele vai assistir um concerto, ou um público, quando ele vai assistir um concerto, ele, na verdade, ele não está comprando um ingresso, ele está comprando uma experiência. E isso é muito importante que a gente possa sempre lembrar. A diversidade cultural brasileira, a valorização do nosso regionalismo e o exótico que atrai. Então, são essas
características musicais diferentes que vão atrair o turista de fora, porque o turista estrangeiro ele quer o que é mais exótico para si. A gente fala exótico achando que é uma coisa muito diferente, talvez não seja para nós, mas para eles que não estão acostumados com esses ritmos, sim, vão entender como um exotismo. Então, é claro que os ritmos que eles não conhecem tão bem, ou conhecem, mas não convivem diariamente com o ritmo, como foi e continua sendo o próprio samba, são os ritmos que vão atrair mais os turistas internacionais. Eu acredito que a diversificação de ritmos no nosso país é enorme, né? A gente tem uma diversidade imensa, tanto cultural como de regionalidade também. E por conta disso, a gente não tem como assegurar que um ritmo se faz mais importante que o outro, ou um ritmo atrai mais turista que o outro. Como descobrir quais gêneros musicais fazem parte dos regionalismos pertencentes aos lugares? Como que nós podemos instigar para que esse turista ele chegue e ele entenda que, por exemplo, o Brasil não é somente samba. O Brasil ele possui uma diversidade cultural enorme. E se tratando de Alagoas, Alagoas possui aí 29 folguedos, ou não gosto muito desse termo, mas 29 manifestações da arte e da cultura popular. São 3 danças, são diversas manifestações. A gente pode citar o guerreiro, o pastoril, a chegança, o caboclinho, o extinto caboclinho, a gente cita o maracatu. Então, isso precisa ser explorado. É isso. Brasil do samba, funk, rock, MPB e muito mais. Tudo misturado. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.